Hoje, nosso filme nos leva em uma jornada sombria, revelando como o namorado de uma jovem e seus amigos a estupraram brutalmente. Mas a verdadeira história se desenrola após esse incidente horrível. Descobriremos como ela se transforma, adotando uma mentalidade imortal. Ela não conhece medo. Quer isso signifique perder uma mão, ou até mesmo a vida, ela é totalmente destemida e está pronta para desencadear sua vingança. Vamos mergulhar na história do filme. O filme começa com uma vista panorâmica de um vasto e desolado deserto, onde rochas imponentes e montanhas escarpadas dominam a paisagem em todas as direções. Então, vemos um helicóptero transportando um homem rico, chamado Richard. Ele chegou a este deserto remoto com sua namorada secreta, Jennifer. Richard é um homem casado, mas mantém um relacionamento clandestino com Jennifer. O plano dele era passar 2 dias com ela, naquela região isolada do deserto. Ao chegar em sua casa particular, o piloto de Richard o cumprimenta e discretamente lhe entrega uma droga potente. Richard então entra e ele e Jennifer imediatamente começam a ficar íntimos, totalmente imersos em sua escapada romântica. Mais tarde naquela noite, Richard recebe um telefonema de sua esposa, que continua completamente alheia ao seu caso. Na manhã seguinte, Jennifer acorda e começa a preparar café. Ao fazer isso, ela percebe 2 homens parados do lado de fora de uma janela. Ambos estão portando armas. Jennifer Fica imediatamente assustada e chama por Richard. Richard rapidamente se junta a ela e explica que esses 2 são seus amigos, Stanley e Dmitri. Eles chegaram 2 dias antes para se juntar a Richard na viagem de caça planejada. Nesse ponto, Stanley começa a encarar Jennifer com um olhar bruto e sujo. Jennifer, sentindo-se desconfortável com o olhar persistente dele, recua para dentro de casa. No dia seguinte, Jennifer aparece usando um vestido curto e dá um Baio Richard. Ao ver a figura atraente de Jennifer, tanto Dmitri quanto Stanley claramente desenvolvem um interesse indesejado por ela. Ao cair da noite, todos se sentam juntos para beber. Stanley começa a flertar abertamente com Jennifer, enquanto Dmitri usa seu binóculo à distância para observar o corpo de Jennifer. Jennifer então percebe um pacote de drogas na mão de Richard e pergunta o que é, e Richard continua explicando sobre a droga, afirmando que ela é muito perigosa. Ele conta a história de um homem que certa vez tomou a droga e ficou tão embriagado que cortou e comeu a própria perna, sangrando até a morte. Após essa explicação, Richard dá a droga para Jennifer. Jennifer esconde discretamente a droga em seu medalhão. Então Jennifer coloca uma música e convida Richard para dançar com ela, mas ele recusa. Então ela acaba dançando com Stanley. Depois de dançar um pouco, todos decidem ir para seus quartos para passar a noite. Na manhã seguinte, quando Jennifer acorda, Richard não está em lugar nenhum. Jennifer pergunta a Stanley sobre o paradeiro de Richard. Stanley diz a ela que Richard saiu para algum lugar e provavelmente retornará por volta do meio-dia. Ele também menciona que Dmitri está bastante embriagado no momento, então são apenas os 2 sozinhos na casa. Enquanto Stanley diz isso, ele continua a encará-la com olhos famintos e lascivos. Sentindo es el inquieta, Jennifer es el levanta e entra em casa. Enquanto Jennifer troca de roupa, Stanley a observa secretamente. Jennifer finalmente percebe a presença dele e fica bastante assustada. Stanley então se aproxima de Jennifer e corajosamente pergunta o que ela pensa dele. Jennifer lhe diz diretamente: você não é meu tipo. Mas Stanley insiste, dizendo: ontem à noite você dançou comigo, então pensei que talvez você gostasse de mim. Jennifer
Esclarece. Acabei de dançar com você. Casualmente e não gosto de você. Ao ouvir isso, Stanley fica furioso. E começa a forçá-la. Tocando-a de forma inapropriada. Nesse momento, Dmitri entra e testemunha. Stanley agredindo Jennifer. Jennifer. Acredita que Dmitri irá salvá-la, mas ele simplesmente fecha a porta, sem dizer uma palavra e vai embora. Stanley então começa a brutalmente espancar Jennifer, enquanto seus gritos agudos ecoam. Alto. Dmitri, enquanto isso, ignora insensivelmente os gritos dela e aumenta o volume da TV. Richard então é mostrado chegando em casa e encontra Jennifer chorando. Hystericamente. Jennifer conta tudo a Richard, e depois ele confronta Stanley e Dmitri, discutindo com eles e os repreendendo Severamente. Pouco tempo depois, Richard se aproxima de Jennifer e tenta Acalmá-la, mas Jennifer exige que chamem imediatamente um helicóptero. Preciso sair daqui. Richard, no entanto, tenta persuadir Jennifer a ficar, dizendo para ela simplesmente dormir. Colloquy. Muito dinheiro na sua conta. Ele então a instrui. Seja lá o que meu amigo fez com você, esqueça. Ao ouvir isso, Jennifer fica furiosa com ele e exige novamente que ele chame um helicóptero imediatamente. Richard então diz a Jennifer: você é tão linda que nenhum homem conseguiria se conter depois de te ver. E a mesma coisa aconteceu com meu amigo. Ele não conseguiria se controlar depois de te verenigen. Ao ouvir isso, Jennifer fica extremamente irritada e ameaça contar à esposa de Richard sobre o caso deles e tudo o que aconteceu. Ao ouvir isso, Richard lhe dá um tapa forte. Depois disso, Jennifer tenta desesperadamente fugir. Entretanto, todos os três amigos começam a persegui-la. Jennifer corre até chegar a um penhasco na montanha e para. Nesse momento, os três homens também os alcançam. Richard diz para Jennifer não correr. Jennifer, ainda implorando, pede que ele chame o helicóptero. Então Richard pega o telefone e finge chamar um helicóptero. Mas ele não está realmente tomando a decisão. Ele só está tentando enganar Jennifer. Jennifer, desesperada, Sieyaina. Pegadina de Richard. Mas então, sem aviso, Richard a empurra do topo da montanha. Jennifer mergulha para baixo, aterrissando diretamente em um pedaço de madeira afiado e pontudo que atravessa seu corpo. Vendo isso, os três amigos ficam convencidos de que Jennifer está morta. Stanley pergunta a Richard: por que você fez isso? Ao que Richard responde: se ela tivesse escapado daqui, nós três poderíamos ter ido para a cadeia, e é por isso que eu tive que matá-la. Ele então diz aos amigos para simplesmente esquecerem todo o incidente. Depois disso, os três amigos retornam para casa e imediatamente começam a queimar todos os pertences de Jennifer para apagar todas as evidências de sua presença ali. Por outro lado, nos é mostrado que Jennifer ainda está viva. No dia seguinte, esses três amigos planejavam se livrar completamente do corpo de Jennifer, sem saber que ela ainda estava viva. Enquanto isso, quando Jennifer recupera a consciência, ela se encontra horrivelmente empalada em uma árvore com um pedaço do galho atravessando seu corpo. Jennifer então tenta meticulosamente pegar um isqueiro usando seus fones de ouvido. Com o isqueiro, ela ateia fogo na base daquela árvore. Enquanto o galho da árvore queima, Jennifer cai. No tchau. Nesse momento, Jennifer começa a ouvir o som de carros se aproximando. Para evitá-los, Jennifer rasteja dolorosamente e se esconde atrás de uma pedra. Quando os três amigos chegam ao local, eles ficam chocados ao descobrir que o corpo de Jennifer não está lá. Ao ver isso, os três amigos ficam bastante surpresos e finalmente entendem que
Jennifer ainda está viva. Depois disso, os três se separam e começam a procurar por Jennifer. Já é bem tarde quando eles procuram por Jennifer. Depois de um tempo, eles avistam vestígios do sangue de Jennifer. Os três amigos seguem aquele rastro de sangue, que os leva até um rio. Ao chegarem ao rio, os três amigos se separam para continuar a busca por Jennifer. Enquanto isso, Dimitri, enquanto procura por Jennifer, para em um local isolado para se aliviar e coloca sua arma por perto. Mas, nesse momento, Jennifer chega. Ela pega a arma dele e aponta para ele. Jennifer Está prestes a atirar nele, mas a arma está travada. David então arranca a arma de Jennifer e começa a tentar matá-la afogando-a na água. Mas, durante a luta, a faca de David cai na mão de Jennifer. Jennifer. Então enfia violentamente a faca nele. David grita de agonia. E por isso ele morre ali mesmo. Jennifer. Então tira a faca do olho dele e aguarda com ela. Mais tarde, Jennifer pega sua arma, seu quadriciclo e o resto de seu equipamento e sai do local, chegando finalmente a uma caverna. Dentro da caverna, Jennifer primeiro acende uma fogueira. Então ela começa a verificar a bolsa de David. Jennifer encontra uma lata de cerveja nesta bolsa e começa a bebê-la. Jennifer estava com uma dor imensa, então ela tirou a droga que Richard havia lhe dado do medalhão. Jennifer consome a droga e Notavelmente sua dor diminui. Depois disso, Jennifer, com uma determinação incrível, puxa o pedaço de madeira que ainda estava preso em seu estômago. para estancar o Sangramento intenso do corpo. Ela aquece a faca com um isqueiro e a aplica no ferimento, cauterizando-o com eficácia e removendo o pedaço de madeira do corpo. Na manhã seguinte, quando Stanley vai lavar o rosto no rio, o corpo morto de David de repente flutua bem na frente dele. Ao ver isso, ele fica assustado e imediatamente começa a correr. Nesse momento, Richard também chega. Ele retira o cadáver, depois o enchem com pedras e o jogam de volta no rio. Aqui, Richard fica bravo com Stanley e lhe dá um soco, quebrando seu nariz porque as ações de Stanley levaram à morte de seu amigo. Depois disso, ambos saem em busca de Jennifer e começam a procurá-la por todos os lugares. por Outro lado, agora que Jennifer recupera a consciência e se levanta, ela descobre que seu ferimento está completamente curado. Depois disso, quando Jennifer está prestes a sair da caverna, Richard aparece de repente e esmaga a cabeça de Jennifer com uma arma. Mas isso acaba sendo apenas um sonho aterrorizante. Jennifer. Então acorda completamente. Nesse momento, Jennifer Começa a ver o corpo de David, ainda tendo alucinações porque os efeitos da droga ainda não haviam passado completamente para Jennifer. Mas agora, os olhos de Jennifer finalmente se abrem, e ela está completamente livre da influência da droga. Agora, Jennifer pega sua arma e sai examinando os arredores com binóculos. Enquanto isso, Richard e Stanley decidem que irão separadamente encontrar Jennifer. Depois disso, Richard sai da área e Stanley pega um espelho e começa a olhar para seu rosto. Entretanto, devido ao reflexo no espelho de Stanley, Jennifer o vê de longe e entende que há alguém ali. Quando Jennifer chega ao local, ela confirma que era de fato Stanley. Nesse momento, o carro de Stanley fica sem gasolina, e ele sai do carro para reabastecer. Aproveitando a oportunidade, Jennifer atira nele com sua arma. Mas a bala atinge apenas seu ombro, fazendo com que Stanley comece a correr para longe dali. Nesse momento, ele percebe que manchas de sangue estão visíveis no chão atrás dele. Então, Stanley tira os sapatos e usa as meias para cobrir o ferimento. Depois disso,
Stanley foge dali e se esconde atrás de uma grande pedra. Nesse momento Jennifer chega e começa a procurar por Stanley. Mas de repente, Stanley a embosca por trás e tenta atirar nela com uma arma. No entanto, a bala apenas arranha a orelha de Jennifer. Agora Jennifer começa a fugir daqui e Stanley começa a persegui-la. Jennifer intencionalmente deixa alguns pedaços de vidro caírem no chão enquanto corre, e esses cacos ficam dolorosamente presos nos pés de Stanley. Stanley remove os pedaços de vidro dos pés e entra no carro, continuando a perseguir Jennifer. Mas nesse momento, Jennifer atira em Stanley. E por causa disso, Stanley More. Depois disso, Jennifer pega o carro de Stanley e sai de lá. Indo direto para a casa de Richard. Por outro lado, Richard também não encontrou Jennifer e espera por Stanley há muito tempo. Mas quando Stanley não retorna, Richard também volta para casa. Ao chegar em casa, ele liga para seu piloto e diz para ele ir imediatamente. Depois disso, Richard vai ao banheiro para tomar banho. Enquanto Richard está tomando banho, ele ouve a voz de alguém lá fora. Então, ele pega sua arma e sai para verificar. Porém, ao sair, ele descobre que não há ninguém lá. Então, ele volta para dentro de casa e encontra Jennifer parada do lado de fora, apontando uma arma diretamente para ele. Ele tenta falar com Jennifer, mas Jennifer simplesmente abre fogo e uma bala atinge Richard no estômago. Richard tenta fugir dali, ferido, e Jennifer o persegue implacavelmente. Mas nesse momento, Richard consegue pegar Jennifer e tenta estrangulá-la. Entretanto, Jennifer, com uma determinação incrível, enfia o dedo fundo na ferida dele. E por causa disso, Richard liberta Jennifer. Depois disso, Jennifer pega sua arma e atira na cabeça de Richard. E, por causa disso, Richard morre ali mesmo. E assim, a vingança de Jennifer foi finalmente concluída. Espero que tenham gostado desta explicação. Se você gostou deste vídeo, curta e inscreva-se no canal para continuar recebendo notificações dos próximos vídeos. E conte para a gente nos comentários o que você achou desse filme. Nos encontraremos no próximo vídeo com a explicação de outro grande filme. Continue assistindo nosso